Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, de 7 a 13. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que é a continuidade do nosso estudo pelas cartas às igrejas da Ásia. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. São a perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, querido? Você pode sentar nesse tempo de reverência ao Deus da palavra. Essa é, junto com a igreja de Esmirna, as únicas duas igrejas que não sofreram nenhum tipo de advertência de Jesus. Essa pode ser aquela que o papai diria que é a queridinha do papai. Porque as expressões que Jesus usa com relação a essa igreja são marcantes. Agora, por trás desse texto, existe alguma riqueza muito grande das palavras de Jesus para com essa igreja. Perceba que toda a igreja que Jesus vai falar no Apocalipse está ligada a uma realidade da cidade onde ela está inserida. Então Jesus usa situações e circunstâncias da cidade para trazer verdades àquela igreja, trazer lições àquela igreja. A primeira coisa que a gente aprende é que uma igreja que está inserida numa cidade não pode estar alheia à realidade da cidade. Porque somos cidadãos dessa cidade, vivemos nessa cidade e precisamos influenciar essa cidade, porque senão a cidade nos influenciará. Então aquilo que a cidade convive, a cidade pratica, ou nós vamos lutar contra isso, ou vamos estar inseridos nisso. É isso que a gente aprende todas as vezes nessas 7 igrejas do Apocalipse. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é olhar um pouquinho para a cidade de Filadélfia. Era uma cidade como toda e qualquer cidade, mas o nome dela já empresta significado para a carta dessa igreja a Filadélfia, porque Filadélfia foi fundada em 189 a.C., e um irmão que dá o nome dessa cidade a outro irmão na sua sucessão. Esse irmão coloca o nome de Filadélfia porque esse irmão que foi dado o trono era Attalus Filadelfos. E a ideia aqui é que, naquele tempo onde irmão matava irmão por causa do poder, existiu uma ação fraterna. Porque Filadélfio quer dizer aquele que ama o seu irmão. É o amor fraternal. A cidade é marcada, então, exatamente por um amor de um irmão que dá o trono ao outro, delega o trono ao outro, entrega o trono ao outro, sem nenhum tipo de batalha, sem nenhum tipo de conquista sanguinária ou tipo de traição. Parecia que essa era a postura daquela cidade, porque era já caracterizada pelo amor fraterno uns pelos outros. Só que tem um fator interessante que corrobora com o nome dessa cidade ser chamada de Filadélfia. É que ela também, como todas as igrejas da região, cidades da região da Ásia, sofriam com terremotos. Mas
ela era a que mais sofria com os abalos sísmicos, e um deles, em 17 depois de Cristo, quase que abalou a cidade, destruiu a cidade como um todo. E a gente percebe que por causa dessa fraternidade, eles conseguiam se recompor e se construir mais rapidamente. Fazendo um paralelo, você lembra, você que passou por enchente, você percebeu o quanto a cidade de Blumenau é solidária por causa da dor, por causa da necessidade? Era mais ou menos isso. Filadélfia era uma cidade que sabia do sofrimento que poderia acontecer a qualquer momento. E por isso ela tinha essa capacidade de olhar o sofrimento do outro e se colocar no lugar do outro e servir o outro. Então a cidade foi, nesse terremoto de 17 depois de Cristo, ela foi dizimada, e aí Tibério César, um dos imperadores romanos, reconstrói essa cidade e lhe empresta um outro novo nome, que era Nova Cesareia. Como gratidão e como honra a Tibério César, eles colocam o nome dessa cidade como Nova Cesareia, e ela já mudou de nome várias vezes. Ela foi chamada de Flávias. Então, quando Jesus diz lá que daria um novo nome, ele já sabe, porque a cidade já mudou de nome muitas vezes, por causa dessas honrarias, por causa dessa demonstração de carinho. O que eu acho fantástico é que Jesus usa todas essas coisas para dizer algo muito especial para aquela igreja. Você é pobre, mas você tem um caráter solidário que me chama a atenção. As suas obras eu conheço. Por isso, o caráter de Jesus, as características que Jesus se coloca nessa carta, são dois títulos poderosos que ele expressa para dizer a essa igreja fragilizada. Uma igreja que era uma igreja de gente que toda vez tinha que se abalar. Se alguma coisa, perderia todas as coisas. Estava conversando com o Fransky essa semana, a diferença entre Haiti e Blumenau, que Haiti era terremoto e Blumenau é enchente. A diferença é que num terremoto poucas coisas se sobram em pé. A reconstrução tem que ser muito mais efetiva. A enchente, você levanta as coisas e se passou a água, depois você joga jato e volta para casa. No Haiti, não. Então, essa igreja era uma igreja fragilizada. E nessa igreja fragilizada, que sofria, além dessa questão da própria cidade, sofria um problema interno de pessoas que não conseguiram se libertar da sua antiga religião, o judaísmo, e ainda oprimia aqueles homens e mulheres, dizendo que eles não estavam corretamente salvos, que eles não viviam o amor de Deus plenamente, e colocavam um monte de angústia no coração deles, dizendo que eles ainda não estavam salvos, porque eles não estavam aperfeiçoados na lei de Moisés, e Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Mas a característica de Jesus para essa igreja é que ele é aquele que é santo e verdadeiro. E aquele que tem a chave de Davi, que quando ele abre, ninguém pode fechar, e quando ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus é aquele que chega para você e sabe quem você é, as suas necessidades, os seus erros, e se apresenta como resposta para cada um de nós. Esse é o Jesus que eu sirvo. É o Jesus que, para você que está doente, ele é o médico dos médicos. Para você que está com um problema seríssimo, de grandes problemas dentro da sua alma, ele é o bálsamo que cura você. Se tem fome na sua alma a respeito de Jesus, ele se apresenta como o pão da vida. Se você está com sede de justiça, ele é a água que vai sanar essa sede. Seja qual for a sua necessidade, Jesus se apresenta como resposta. E é isso que ele fazia com essa igreja. Por isso ele se apresenta como o santo e verdadeiro, e que tem chave de Davi. Preciso explicar o conceito aqui de chave de Davi. Por causa dessa opressão que esses homens e mulheres da igreja de Filadélfia estavam sofrendo, por causa desses judaizantes
que quem conhece um pouco da história bíblica de Gálatas, de Atos, vai perceber que eles entram dentro da igreja, mas não conseguem se contentar com a salvação apenas pela graça em Cristo Jesus. Eles sempre estão dizendo, mas precisa fazer mais alguma coisa. Olha, antes a gente observava isso e isso na lei judaica. Agora não tem que observar mais nada. Mas é muito simples esse cristianismo. Aliás, você encontra pessoas dizendo assim, né? Mas eu preciso só disso. Eu preciso só confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu preciso só fazer esse tipo de coisa. Não preciso fazer mais nada. Eles não conseguem entender a graça de Cristo. E os judaizantes não conseguiam entender isso. Porque eles diziam assim, vocês dizem... Mas vocês não são povo de Deus. O povo de Deus é o povo judeu. E Jesus está dizendo essa expressão chave de Davi, que ele tem na mão a chave de Davi, porque ele queria dizer exatamente o seguinte, eu tenho autoridade. Essa expressão Jesus traz do Velho Testamento em Isaías 22, quando o próprio Deus vai dizer, porei sobre os seus ombros, os ombros dele, ou seja, os ombros de Eliaquim, a chave do reino de Davi. E o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Essa promessa é dada a Eliaquim, filho de Ilquias. E esse Eliaquim, filho de Ilquias, era um mordomo, alguém que cuidava dos aposentos do rei, do palácio do rei, ou então, nessa expressão do rei Davi. Não era o tempo do rei Davi, mas é que o tempo de glória do reinado de Israel era o tempo de Davi. E essa expressão era como se ele fosse o guardião das coisas do rei. Era como se ele tivesse a honra de guardar as coisas do rei. Mas, simbolicamente, a expressão chave de Davi representava que essa chave, quem tinha essa chave que poderia abrir os reinos messiânicos lá na frente. Você sabe que o povo judeu acredita até hoje na vinda do Messias, como nós acreditamos. A diferença é que nós já sabemos que ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Os judeus ainda esperam o Messias. E esse Messias segurará essa chave e ele terá o poder de reger todas as nações. O reino messiânico. Eles ainda acreditam nisso. Por isso, os judaizantes daquele lugar criticavam os crentes daquela igreja, às vezes dentro da igreja, às vezes fora da igreja, porque eles não conseguiam ver essa dimensão de que a chave de Davi já estava na mão de Jesus Cristo, que o Messias já tinha vindo. E olha, interessante que essa passagem de Isaías 22, se você observar, o nome de Eliaquim significa quem Deus levanta, estabelece e sustenta. Quem Deus levanta, estabelece e sustenta. O povo, a nação de Israel, não tinha entendido, não tinha percebido que eles não eram mais o povo de Deus. Por que eles não eram o povo de Deus? Porque se eles entendessem que era povo de Deus, que Deus tinha levantado, estabelecido e sustentado eles estariam dependentes de Deus. E se estivessem dependentes de Deus, teriam a autoridade de Deus. E se tivessem a autoridade de Deus, teriam sido fiéis às promessas de Deus e teriam reconhecido Jesus Cristo como seu Messias. Por isso, eles perdem esse título de povo de Deus e essa vaga fica em aberto na pessoa de Cristo, porque ele tem a chave de Davi. Ele é quem pode fazer as coisas acontecerem. E para essa situação, essa igreja, Jesus vai descrever uma igreja, primeiro, sem expressão para o mundo. Olha o versículo 8 do capítulo 3. Conheço as suas obras, eis que sei que você tem pouca força. Jesus está dizendo, o povo judeu não é mais o povo de Deus, mesmo que eles reivindiquem isso,
mas só é povo de Deus quem reconhece o Messias vindo de Deus. E por isso que a igreja de Cristo é o povo de Deus. Mas não é uma igreja, um povo poderosíssimo, cheio de glória e de honra. É um povo que não tem expressão para com o mundo. Gente que tem pouca força. Que são, teoricamente, fracos ao mundo. É a esses que Jesus delega a autoridade sobre todas as coisas. É a esses que Jesus está delegando as chaves. É para esses que Jesus está dizendo, olha, vocês não têm força, mas vocês vão depender da minha força. A igreja de Cristo não é poderosa por ter número de membros. A igreja de Cristo não é poderosa porque o seu caixa está bem municiado. A igreja de Cristo não é poderosa porque tem representantes no governo. A igreja de Cristo é poderosa porque o seu Senhor é poderoso. E somente isso, porque em nós não há poder nenhum. O poder de Cristo é que se aperfeiçoa na minha fraqueza. E esse é um dos maiores exemplos que a gente precisa ter na nossa vida. De que quando você se depara com as situações mais difíceis, onde ela é maior que você, saiba que é exatamente aí que você vai experimentar a maior verdade do Evangelho, que não é você quem luta com as coisas, é Deus quem luta por você. E é esse Jesus que faz a coisa acontecer ou faz não acontecer. Não é os teus méritos nem seus esforços que são os donos de todo louro e de toda glória. É Jesus Cristo que abre e que fecha. Porque Ele é que tem toda a autoridade e todo o poder. Essa é a primeira característica dessa igreja. Uma igreja que sabe que é fraca, que não se vive nesse poder humano, como a gente diz. Aliás, esse texto, se fosse pregado numa igreja de prosperidade, já ia dizer que você tem todo o poder. E que você não pode deixar os seus inimigos vencerem de você. Porque vai ter um tempo que eles vão estar aos teus pés. Não é isso que o texto diz? É meio estilo Sabor de Mel, né? É a música Sabor de Mel, né? Que aqueles que riram da tua desgraça agora vão ter que suportar aí, né? Um estilo meio, né? Recalque, né? Esqueci o nome da música da poeta profana que canta essa música aí. Então, na verdade, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas olham para esse texto bíblico e acreditam plenamente que Jesus está dando motivos para você dizer assim, você pode lutar pelas suas coisas, porque um dia todos esses seus inimigos estarão aos seus pés e vão reconhecer que você é que é o dono da cocada preta. Não é nada disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, o dia que você confiar na sua força para ser vitorioso em alguma coisa, você esqueceu quem tem a chave. A chave está na minha mão. Por isso que tem crentes que sofrem muito. Porque colocam na sua vida um peso de ser Deus. De ter que decidir o que ele tem que abrir, o que ele tem que fechar. Querido, a chave não está na sua mão. Jesus dá a ela e diz assim, agora você pode. Vai lá e faz. Aí chega um tempo que ele fala, agora devolve aqui. Sabe quando a gente dá liberdade para os nossos filhos? Diz assim, agora você pode pegar a chave do papai. Aí brinca com a chave. Aí quando ele vai colocar a chave na ignição, o que a gente faz? Não, agora a autoridade é minha. Quando nós esquecemos disso, a gente começa a sofrer angustiadamente na vida. Segunda característica dessa igreja é que ela é fiel. Olha que coisa interessante. Na sua pobreza, na sua fraqueza, na sua dificuldade, ela entende claramente que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza dela, mas ela é fiel em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu conheço as suas obras, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A igreja de Cristo deve ser marcada pela fidelidade e não pela prosperidade.
A igreja de Cristo deve ser marcada pela sua fidelidade a Cristo, mesmo que isso traga prejuízos. É por isso que nós, como cristãos, precisamos abrir os nossos olhos para entender que o nosso discurso contra a corrupção tem que ser o discurso da ética e da coerência. Porque eu preciso ser fiel, mesmo que isso abra um rombo nas minhas contas, porque eu preciso pagar os impostos que são colocados. A igreja de Cristo foi chamada para ser fiel, para ter fidelidade. Porque é por isso que Cristo não faz nenhuma crítica a ela. Terceira coisa, e talvez a mais importante, que essa igreja de Filadélfia é amada por Jesus. Jesus não amava as outras igrejas? Claro que amava. Mas ele olha para ela e diz, versículo 9, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. E porque eu amei você, porque eu amo você, igreja fiel, igreja da Filadélfia, a igreja desse amor fraterno, a primeira coisa que eu quero fazer com você é te usar. Igreja, eu amo você e por isso eu quero te usar. E está aqui a razão de nós encontrarmos como igreja, e esse é um dos pilares da nossa igreja, a missão. Nós entendemos que Cristo nos ama tanto, confia em nós tanto, e sabe que nós confiamos nele, que dependemos dele, que ele nos confia uma missão. E ele sabe que a gente sabe que sem ele nós nada podemos fazer. O que diz em João 15, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos, mas se o ramo não está ligado na videira, vai morrer. Sem mim, nada podeis fazer. E nessa igreja, com essa concepção de que é fraca, mas que é fiel e que é amada de Jesus, Jesus lança para eles a sua grande missão. Versículo 8. Eis que colocarei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porta aqui. É a confusão que os evangélicos têm no tempo de hoje. Porta nesse texto não é um conceito da prosperidade onde a porta vai se abrir para você e agora a humilhação dos seus inimigos estarão bem clara. Você vai triunfar sobre todos os que tiraram sarro de você. Todo mundo que usurpou de você, usou de você agora, eles vão pagar por isso, porque eu vou fazer com que você tenha a vitória. Você não é cauda, é cabeça. Esse discurso a gente sempre ouve. Mas a palavra de Jesus para essa igreja não é que ela ficaria rica. A palavra para essa igreja não é que ela seria próspera. A palavra para essa igreja não é que ela desfrutaria das benesses que os outros desfrutam. A palavra para essa igreja é que ela teria uma oportunidade. E essa oportunidade seria de pregação do Evangelho de Cristo. O sentido bíblico da palavra abrir portas não está ligado a benesses pessoais. Deus é contra você estar bem de vida? Não é nada disso. Mas esse texto não é para você ficar usando, ou as pessoas usando e reivindicando que Deus acerte a tua situação aí junto a alguém. Olha só que coisa interessante. Atos 14, 27, você pode ir anotando aí, a gente vai lendo. Atos 14, 27 diz assim: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio daqueles e como abrir a porta da fé aos gentios. Pregação do Evangelho de Cristo. Servir e amar. 1 Coríntios 16, 9 diz assim:
porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora e há muitos adversários. A porta ampla e promissora para Paulo era pregação do Evangelho. 2 Coríntios 22, 12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia me aberto uma porta de pregação do Evangelho. Colossenses 4, 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para que a nossa mensagem, a fim de que possamos pregar o mistério de Cristo, pela qual estou preso. Essa porta que Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia não tem a ver com coisas pessoais, mas tem a ver com o maior tesouro que eu e você queremos angariar, que é Cristo Jesus na vida das pessoas que nós conhecemos. Eu tenho certeza que o cristão verdadeiro fica mais feliz com alguém conhecendo a Cristo do que R$1.000 no bolso. Agora eu deixei você na dúvida. Agora eu te deixei na dúvida. Sabe por que eu te deixei na dúvida? Porque nós vivemos em cima do imediatismo e vivemos em cima daquilo que é palpável. Mas eu não sei o seu conceito de céu e inferno. Eu não sei. Mas o meu conceito do céu e inferno é o seguinte: não existe segunda chamada. Não existe repescagem. Que nem o Brasil, que talvez vai precisar de repescagem para ir para a Copa do Mundo. Não existe. No momento que a pessoa findar o seu tempo aqui, fechar os seus olhos, não existe mais nada que ninguém possa fazer. A Bíblia é bem clara em dizer. Jesus olha para aquelas pessoas e dizem assim, eles dizem: olha, nós vimos o Senhor ensinando entre nós vimos o Senhor falando aqui maravilhas, nós ouvimos. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe o que acontece no nosso Brasil? É que nós perdemos o sentimento de que um dia as pessoas estarão diante do Senhor. E todos nós prestaremos conta, sim, da nossa vida. E o passaporte único para ter a chave, para entrar no céu, não é o seu poder, mas é em quem você viveu nessa terra, crendo no poder dele. É por isso que o mais pobre da vida vai ser rico no céu. A democracia do céu é o sangue de Jesus Cristo. Não tem papinho, não tem lero-lero, não tem embargos restritivos, não tem qualquer coisa que esses caras usam. É simplesmente uma coisa: o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é por isso que nós olhamos para a palavra do Evangelho e nós olhamos para Jesus dizendo para essa igreja que a ama e quer usá-la. E Ele quer usar exatamente abrindo uma oportunidade. Não uma oportunidade dela ganhar coisas para si, mas uma oportunidade dela vivenciar o Evangelho na vida dos outros. Ela se entregar para os outros, ela servir. O objetivo era o amor, o objetivo era o serviço. Eram os inimigos da cruz se tornando amigos de Deus. Porque era uma igreja do amor fraterno. Era levar o poder que não estava nela, mas que estava em Cristo. E a estratégia era exatamente essa, era servir as pessoas. Eu imagino que essa igreja de Filadélfia era aquela que dava um terremoto, a primeira coisa que eles faziam era correr para fora, que tecnicamente é a coisa mais sábia a se fazer, e procurar pessoas com que eles poderiam servir. Jesus estava abrindo uma porta naquela cidade que ninguém podia fechar. Segunda coisa, Jesus, por causa desse amor pela essa igreja, ele quer honrá-la.
não só quer usá-la, e eu gosto da palavra usá-la porque está dizendo exatamente o seguinte: o uso, nesse caso, não é esse uso que a gente tem nas nossas relações. Enquanto você me é útil e interessante, eu te uso. O dia que você não tem mais dinheiro nem coisa interessante para mim, eu te descarto. Não. Jesus é aquele que usa, mas quando usa, valoriza. Quando ele usa, a gente se sente não usado, a gente se sente valorizado, amado, desejado. Meu Jesus quer me usar. Mas por causa disso também ele quer me honrar. E isso está no versículo 9. Veja o que farei àqueles que são sinagogas de Satanás e que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem diante dos seus pés e reconheça que eu amo você. Jesus está dizendo assim: eu vou mostrar para estes que estão criticando quem é povo de Deus. No Antigo Testamento, eu já disse, em Israel, eles eram conhecidos e chamados o povo de Deus. Mas porque rejeitaram o Messias de Deus, perderam o status de povo de Deus. Olha o que diz o versículos 10 a 13 de João 1. João 1, 10, 13. Você que está com a tua Bíblia aí, abre rapidinho. João 1, 10, 13 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus, com esse texto aqui, que foi escrito pelo próprio João, que estava escrevendo à igreja de Filadélfia, ele está dizendo: não há coisa mais clara. Os judeus abriram mão do seu direito de ser povo de Deus, porque não reconheceram o Messias de Deus. Mas esse direito agora é dado a você, igreja. No Novo Testamento, Jesus delega essa autoridade à igreja. E num texto que as pessoas confundem, principalmente a ideia católica desse texto, mas ele é claro. A chave não é dada ao homem Pedro, a chave é dada ao representante da igreja, porque é a igreja que representa Cristo a partir de agora. Mateus 16, 18 e 19 diz assim: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Uma igreja honrada por Cristo não é a igreja que fica esperando as circunstâncias, é que sai e vai até a porta do inferno, e as portas do inferno que não prevalecem contra ela. Não são as portas do inferno que ficam empurrando a igreja. É a igreja que fica empurrando as portas do inferno, porque entendeu que o Senhor abriu uma porta que ninguém pode fechar. A gente vai morrendo de medo, mas sabe que não é no nosso poder, mas é no poder daquele que tem a chave e tem a autoridade e poder de todas as coisas. Mas Jesus está dizendo aqui: eu deleguei essa chave, darei a chave do reino dos céus, versículo 19, de Mateus 16. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Jesus está honrando a sua igreja, dizendo: esses que se dizem judeus não são o povo de Deus, porque eles me rejeitaram. São mentirosos. Mas você, eu vou fazer com que eles percebam um dia quem é povo de Deus. A Bíblia diz que um dia todo olho verá, e toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E sabe quem vai subir com Jesus? O povo de Deus. Sabe quem é o povo de Deus que vai subir com Jesus? A sua igreja. Cristo quer honrar a fidelidade da sua igreja. Não porque ela é forte, ou porque é capaz, ou porque é rica, mas porque ela é dependente, fiel e submissa
a Cristo. Cristo quer dar oportunidade, essa porta aberta, para que a igreja tenha autoridade, essa chave dada por Ele, para invadir aqueles lugares onde Satanás era senhor e agora ele não é mais. É por isso que Jesus coloca igrejas nas cidades. Lembra do versículo onde abundou o pecado, superabundou a graça? Lembra desse versículo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça? Eu tenho uma imagem bem clara disso. Favelas do Rio de Janeiro. Você sabe duas coisas que prosperam em favelas? A gente não pode mais chamar de politicamente, não é mais favela, é comunidade. Isso é coisa de gente que não quer falar a verdade. Quem mora lá mora numa situação de favela. Mas quais são as duas coisas que prosperam muito numa comunidade? A bandidagem e igrejas. Alguém já tem a oportunidade de andar por uma comunidade dessa? Pode levantar a mão. Uma esquina, duas igrejas. Não tem como deixar de ter. É igreja em tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque entenderam que o Senhor está enviando essa igreja para ir aonde o diabo é senhor e dizer: não, você não tem chave nenhuma. Quem tem a chave é o meu Jesus. E aqui o Senhor está abrindo uma porta de oportunidade. Por isso eu não critico qualquer abertura de igreja. Eu critico a sua liderança se está abrindo para ganhar dinheiro. Mas eu não critico a abertura da igreja se ela pregar o evangelho de Cristo. Porque é lá onde Satanás fez o seu ninho que ela vai lá e dá uma enxadada na cabeça da jararaca. Não posso usar esse nome jararaca que me lembra outra coisa. Dá uma machadada na cabeça da cobra. Terceira coisa, Cristo quer proteger a igreja. Versículo 10 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Jesus quer proteger essa igreja aqui dos malefícios que a provação e a tribulação viria. Alguns, queridos, vão interpretar esse texto como a grande tribulação, e por isso que a igreja, dando a ideia de que a igreja não passaria pela grande tribulação. Temos um problema nessa interpretação, porque Esmirna não foi poupada. Lembra? Esmirna não foi poupada. Esmirna diz: vocês vão enfrentar uma breve 10 dias de tribulação. O que está por trás disso aqui é exatamente uma expressão da palavra, dessa junção: guardarei da hora da provação. Esse verbo, essa junção usada aqui, não é apo no grego, é ek. E ek quer dizer exatamente o seguinte: não é fora da tribulação, mas é no meio da tribulação. Eu vou guardar você no meio da tribulação. Eu vou proteger você. Eu dou garantias a você de que você não vai sofrer com tudo isso que está acontecendo, porque eu vou te transformar numa bolha em cima de você. Eu vou ser anestésico no tempo do teste e te darei segurança para que você passe por isso. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus protege. Sim. E Ele protege com propósito. Em alguns momentos Ele não protege. Em alguns momentos Ele não faz. Em alguns momentos Ele deixa. Porque senão a gente entraria em crise. Deus é soberano. Porque Esmirna sofreu a tribulação de 10 dias e Filadélfia não. Mas as duas eram fiéis. O que eu aprendo é: o Senhor é soberano. O que ele está dizendo é que ele não vai deixar desamparado Filadélfia e não deixou desamparado Esmirna. Por isso, talvez no meio da sua tribulação pessoal, a oração melhor é: Senhor,
se o Senhor me quer vencedor nessa tribulação, lute por mim, porque eu não aguento. Ou, Senhor, se o Senhor quer me retirar dessa tribulação, pode fazer agora, eu não vou ficar chateado. Mas ao fim dessa oração você tem que dizer, em tudo, que eu não perca a minha fidelidade ao Senhor. Porque isso te agrada. Porque isso mostra que realmente eu te amo. Quarta coisa, Jesus Cristo quer recompensar essa igreja por causa do seu amor, por causa da sua fidelidade. E por isso ele vai dizer no versículo 12, farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. A ideia é que Jesus está pegando a história dessa cidade, dizendo assim, vocês têm um medo tremendo, ficam totalmente desestabilizados emocionalmente, fisicamente, financeiramente, e até sem residência. Quando há um terremoto, as estruturas das casas de vocês são abaladas. Vocês não têm estabilidade. As colunas balançam e vocês já perdem a estabilidade. Casas são condenadas porque houve uma inclinação. Mas eu quero dizer para vocês que por causa da fidelidade de vocês, por causa das tuas obras, por causa da porta que eu abri, e vocês não deixaram de aceitar isso, esse desafio, mesmo se sentindo indignos ou talvez incompetentes, vocês confiaram no meu poder. Eu farei de vocês coluna do santuário de Deus. Há uma estabilidade em vocês que ninguém vai poder tirar. Essa é uma promessa no porvir, mas é uma promessa já agora. Quantos de nós passamos por lutas e angústias tão grandes que, se comparado ao outro que não tivesse essa coluna de sustentação, se nós não estivéssemos firmes na rocha de Cristo, já teríamos sucumbido? Quantos já perderam pessoas amadas, que eram próximas, e que não têm respostas humanas que possam diminuir a dor, mas só venceram porque o Senhor é que sustenta e que dá estabilidade para você viver. Quantas pessoas perderam as coisas que tinham, que lutaram, e que o Senhor agora está sustentando. O que Jesus está dizendo aqui, eu vou recompensar você com essa estabilidade aqui, mas também no porvir. E a segunda coisa que ele vai dizer, você vai ser recompensado com um novo nome. Assim como a cidade mudava de nome, era chamado de Filadélfia, foi chamado de Nova Cesareia, depois Flávias e tantos outros nomes. Vocês vão receber um novo nome. Eu escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Olha só, Jesus está prometendo 3 grandes coisas com isso. A primeira é que o nome de Deus será o nosso nome escrito em nós. A ideia de quem nós somos propriedade. Você e eu teremos o nome de Deus. Temos o nome de Deus. Somos propriedade de Deus, posse de Deus. Sabe o que isso representa? Deixa eu dar uma ilustração, uma experiência bem simples disso que eu ouvi em um testemunho. Um ex-satanista conta que ele estava fazendo seus processos para galgar mais um grau lá na sua seita satânica, e o grau que ele tinha agora é que ele tinha que ir a um cemitério para comer vísceras humanas, para que fechasse esse pacto com o demônio e assim se tornasse um graduado dentro dessa seita. Então ele vai, guiado pelos espíritos, e nesse momento, quando ele bate
a pá numa cova que estava recém colocada ali alguém, ele escuta uma voz dizendo, não toca. Era a voz do guia dele, ele disse que ele ouviu claramente, não toca porque esse não é propriedade nossa. E depois, na sua conversão, ele quer saber quem é a pessoa que está enterrada ali, ele descobre que é uma irmã da Assembleia de Deus, da igreja, que era da rua seguinte, que morreu ali. Não pode tocar, porque tem o nome de Deus ali, é propriedade de Deus. Ah, queridos, nós perdemos coisas maravilhosas porque nós não sabemos que nós fomos selados, porque nós temos um nome que é propriedade exclusiva de Deus, o nome de Deus. Nós representamos Deus. É por isso que há fraqueza em nós, mas quando nós andamos em direção àquele lugar onde o diabo age e é Senhor, os demônios tremem, por quê? Por causa do Jacques. Não, o Jacques é fraco, mas a autoridade do nome de Jesus, porque ele é servo do que tem a chave. E a porta que abriu ninguém pode fechar, e é por isso que ele chega, porque tem o nome, e o nome de Deus está lá escrito. A segunda coisa que é o nome da Nova Jerusalém, não só eu sou propriedade de Deus, mas eu sou cidadão do céu. Isso quer dizer que você, querido, frágil na sua fé, poderia melhorar, poderia orar mais, poderia buscar Deus mais, poderia ler a palavra, poderia cantar mais, poderia buscar mais a Deus. Você poderia sim, mas mesmo assim, você é cidadão do céu, da Nova Jerusalém. É como se você tivesse um passaporte que todo mundo abrisse e dissesse assim, pode passar. O green card espiritual. Ninguém te barra. Sabe por quê? Porque você tem o nome, o novo nome de Cristo, que representa a sua identidade, a nova identidade do Cristo glorificado. Você é igual a Cristo. Você é cristinho. Isso que quer dizer cristão. E por causa de todas essas questões, a lição de Filadélfia para nós a primeira é que o Espírito está falando à nossa igreja nessa noite. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vem em breve, retém o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Existe uma escatologia individual, aquela onde nós vamos até Jesus por causa da nossa morte. Jesus já voltou para o meu irmão, mês passado. Jesus já voltou para alguns queridos aqui. Mas um dia ele vai voltar para toda a sua igreja. A primeira lição que Filadélfia me ensina é: ame a sua igreja. Ame a igreja local que o Senhor deu. Ame os membros da igreja. Sinta-se parte disso. A cadeira vazia ao seu lado deve ser um irmão que não veio. E que talvez não veio há meses. Que talvez não sinta nenhuma necessidade de vir. Que não tem talvez no coração o sentimento que Cristo amou tanto essa igreja. Amou todas as igrejas, mas amou essa igreja. E que abriu uma porta para essa igreja. Jesus ama essa igreja. Eu também preciso amar a minha igreja. Se você é membro de uma outra igreja, está nos visitando, ame a sua igreja. Volta para lá. Pergunta para Deus qual é a porta que o Senhor está abrindo na minha igreja. Porque é por essa porta que eu quero entrar, não quero entrar com porta de ninguém, eu quero entrar com a porta que o Senhor me mandou. Porque se eu entrar na porta dos outros, pode ser fechada, mas que eu entrar na porta que Cristo me mandou, ninguém vai fechar.
Segunda coisa, dependa do poder daquele que tem toda a autoridade, porque ele tem as chaves. Na sua vida diária, nas coisas que você faz, em tudo, entrega. Deixa ele ser o que comanda e você ser o auxiliar técnico. Deixa ele ser o Senhor e você seja o servo em todas as coisas. Pergunta para ele, vai fazer um negócio? Coloca diante dele primeiro. Vai fechar um assunto? Fala com ele primeiro. Vai conversar com alguém? Pergunta para ele primeiro. Deixa ele ter a chave, a autoridade e poder sobre a sua vida. Terceiro, não perca as oportunidades que Cristo está te dando. Porque quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Mas quando essa porta está fechada, você vai dar cabeçada até cansar. E não vai abrir. Mas eu quero falar um pouco para a nossa igreja, eu estou terminando. Deus colocou essa igreja, a primeira igreja batista pioneira em Blumenau, com uma característica. Eu entendo assim. Tem algo que o Senhor colocou em você e em mim, que as outras igrejas não têm. Assim como Deus colocou em outras igrejas, algo que a nossa igreja não tem. Sabe por quê? Porque Ele quer que a porta que Ele abre na igreja Aba seja povoada pela igreja Aba. A igreja Shalom seja povoada a porta que Deus colocou na Shalom. A igreja Assembleia de Deus perto da minha casa, para que eles olhem e vejam a porta que Deus abriu para eles. Mas há uma porta que o Senhor colocou para essa igreja. E quando eu fico olhando a porta dos outros, eu não percebo a minha porta, eu começo a pecar com isso. Quando nós saímos entregando as Bíblias de casa em casa, algumas pessoas nos abordaram dizendo: vocês são aquela igreja que em 2008 nos ajudou? Eu sei onde é essa igreja. Sabe o que essa igreja está dizendo? Essa porta que Cristo abriu através da enchente de 2008, nós passamos por ela. Aleluia? Glória a Deus. Quem estava aqui em 2008? Levanta a mão. Deus abriu uma porta para você, querido. E nós não ficamos chorando, mas entendemos que o Senhor estava nos usando para isso. Cristo abriu uma porta para ser uma igreja humanitária. Nós precisamos abrir as nossas portas para ser uma igreja humanitária. A oportunidade de ser uma igreja relevante na sociedade. O Senhor nos deu o privilégio de poder deixar aqui em outubro a sociedade representada, civil representada da nossa cidade. E por causa disso rendeu muitas assinaturas. Não foi uma força só nossa, foi uma ação de muitos lugares. Mas o Senhor nos usou para ser alguém, uma entidade no meio da sociedade, que chamasse pessoas para que a gente pudesse ter esse número de assinaturas aqui. O Senhor tem colocado no meu coração que nós precisamos ser um lugar de fórum de debate. Este ano é ano eleitoral e os políticos estão aí dizendo um monte de coisa. Nós precisamos ter fóruns aqui para que as pessoas possam olhar nos políticos e dizer para eles o que Portas abertas. Você tem um raio de ação com pessoas que eu não tenho. Você conhece pessoas influentes que eu não tenho, mas nós estamos juntos porque não é isso, mas também é usar essa oportunidade. O Senhor está nos dando oportunidades. E é por isso que está escrito aqui, que nós queremos usar essas oportunidades orando, relacionando e servindo. Mas sabe como? Através do nosso testemunho. Todos os dias, por causa da sua maneira de viver a fé em Cristo Jesus, pessoas estão fechando a porta ou estão abrindo a porta.
Ontem eu desci com os meninos e estava na piscina com eles, brincando, e aí chegou uma pessoa do nosso prédio. E quando eu fui conversando com ele sobre um monte de coisa, até que eu disse que eu era pastor, ele disse, você é pastor? Sabe quando a gente tem um susto? Porque hoje em dia está assim, a gente tem que dizer assim, eu sou pastor, mas não sou como você pensa. Já tem que dar né? Calma, não sou, não vou pedir a tua conta para pedir dinheiro para você, calma, né? Não, mas ele disse assim, eu fui da Assembleia e começou toda aquela história e uma porta se abriu. Mas sabe como vai manter essa porta aberta? Todos os dias ele vai passar e vai me olhar. Como eu viver no relacionamento com ele, essa porta vai estar aberta ou ela vai se fechar de vez. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Sabe o que aconteceu com essa cidade? Se Deus coloca uma igreja para a cidade e as oportunidades são perdidas por essa igreja, essas oportunidades perdidas têm consequência na cidade. A cidade chamada Filadélfia, Irmandade ou Amor de Irmão, hoje chama-se Alaşehir. Alaşehir, na Turquia, é uma cidade de 35 mil habitantes, que quer dizer cidade de Alá. Islamizada, cheio de mesquitas. E eu fico pensando o que aconteceu. Ao longo do tempo, as portas que Cristo abriu foram fechadas por quem? Se ninguém pode fechar. Se ninguém pode fechar essa porta estava aberta. Mas foi utilizada por quem? Sabe aquele teu amigo que vive perguntando do evangelho a você? É uma porta aberta, não é verdade? Essa porta foi aberta. E aí, depois de 3 meses, você encontra ele está frequentando uma reunião de uma entidade que você sabe que é totalmente contra a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? A porta não foi fechada. Mas quem passou por ela? Alguém pregando um evangelho que não é o de Cristo. O Islã invadiu a porta aberta que estava lá. Por isso, queridos, eu não sei qual é o seu conceito de céu e inferno, nós já estamos terminando aqui. Mas se o seu conceito é que vamos ver o que dá, você vai continuar com Cristo abrindo portas para você, na vida dos seus parentes, na vida dos seus amigos, e você deixando de aproveitar. Mas se você entender que o escatom, a última coisa, o apocalipse, o fim das coisas, a volta de Jesus, pode ser para qualquer um, a qualquer momento, que Jesus já voltou para muitas pessoas nessa terra, e se você entender que não vai entrar lá quem não tem um compromisso com Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então não desperdice a oportunidade que o Senhor está te dando. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, eu quero orar com você. E a minha oração é exatamente o seguinte. Nós estamos cheios de portas abertas. Portas abertas é o que mais tem. O problema é que as pessoas estão olhando para nós e não estão querendo entrar mais por essas portas. Porque olham na TV um homem que estende as suas mãos e quando vão orar, ele estende a sua mão e fecha os olhos num sinal de reverência, mas que não tem reverência nenhuma. Que vê pastores que usurpam de suas igrejas, que exploram os seus líderes, os seus liderados, que veem os cristãos com testemunhos horríveis, um relacionamento péssimo familiar, briga entre filhos, entre pais.
Os vizinhos que olham essas portas não querem entrar por elas. O Senhor Jesus nessa noite está dizendo, olha, eu sou fiel, eu sou aquele que é verdadeiro e santo. Ou seja, eu sou separado. E tudo que eu falo é verdadeiro. Igreja, você precisa ser fiel de Filadélfia a mim. E você precisa me amar de todo o coração. No momento difícil, na dor, porque sou eu quem tenho a chave. Porque eu sei te recompensar. Porque eu sei e vou te honrar. Porque eu quero te usar. Porque eu quero abrir portas que ninguém vai poder fechar. Nessa hora que o Senhor desperte um senso de urgência em mim e em você, meu irmão. Para que pessoas não estejam caminhando para as portas largas, como a palavra de Deus diz, onde leva à perdição. Mas que o Senhor te use para conduzi-las às portas estreitas, onde há salvação. Quem o Espírito Santo de Deus está dando a você agora? Pessoas que você está dizendo, eu preciso orar por elas, eu preciso relacionar-me com elas, eu preciso servir a essas pessoas. Faz um bolo, leva lá. Faz alguma coisa, provoca um contato, esteja em oração, mas não perca de vista essa oportunidade. Querido, corrija a sua vida, acerte as suas coisas, fala para Deus, diga, não quero mais de jeito nenhum, de maneira nenhuma, envergonhar o teu nome. Eu quero reconhecer a minha fraqueza e depender do Senhor, para que você possa ser aquele que vai conduzir pessoas pela porta que leva à salvação. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela nossa igreja, Senhor. Aviva no Senhor, desperta no Senhor, a continuar sendo uma igreja que não perde as suas oportunidades, que não permite que pessoas possam perder as suas oportunidades. Deus vai revelando a nós, Primeira Igreja Batista Pioneira, qual é a nossa parte nessa missão de ganhar Blumenau para o Senhor. O Senhor vai revelando a Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau o que o Senhor quer de nós, para que obedientemente nós nos submetamos e façamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos use essa semana, abra portas e nos faça vê-las para a glória e honra do teu nome, para a salvação de vidas e para que o Senhor se alegre. É isso que oramos, em nome de Jesus e na autoridade de Jesus Cristo, aquele que tem a chave, que fecha e ninguém abre, e quando abre, ninguém fecha. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe, uma boa semana, na graça e na paz do Senhor. A Sandra está ali atrás, vá fazer a sua inscrição para o nosso congresso sábado que vem. Não trouxe dinheiro? Tem problema. Faz essa sua inscrição. R$30